Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 15 de Números. Cada vez a gente fica mais entusiasmado, e eu também, de fazer essa caminhada com você. Hoje a gente vai passar por um momento bonito que é as prescrições sobre as oblações, né? Ou seja, as ofertas vegetais que são colocadas, são feitas junto com a carne, né? Sacrificada. Também a gente vai falar sobre as faltas involuntárias. Existe uma diferença, né? A falta involuntária e a falta voluntária. Também a gente vai falar sobre as franjas. Existe uma lei sobre as franjas. Sabe aquelas franjas que até hoje os judeus usam, né? O talit nia, né? Com aquelas franjas, né? A gente vai falar sobre isso, muito bonito mesmo, porque a gente vai entender por todos esses costumes o que a gente lê no Novo Testamento, tá bom? Deixa eu falar para você, muito obrigado você que está acompanhando comigo, volto a pedir você. Quero que você convide mais e mais pessoas para fazer com a gente o nosso curso junto, viu? Mais e mais pessoas para a gente fazer esse momento junto. Outra coisa, se inscreva no canal, aciona o sininho ali para você saber que toda vez que eu começar a falar, toda vez que eu tiver a celebração da missa, você vai receber aí uma notificação. Outra coisa que eu queria agradecer vocês muito pelos comentários. Obrigado. Sempre eu fico emocionado com os comentários, leio todos os comentários, obrigado. E mais do que isso, rezo por vocês, viu? Olha aqui, ó. Olha, Tânia Barza, ela falou assim: bom dia, padre, eu estou pensando que o que eu escrevo o senhor não lê só porque eu escrevo no outro dia. Não, Tânia, eu leio todos os comentários. É o respeito que eu tenho por vocês, os comentários. Então, Tânia, eu leio sim, viu? Deixa eu ver mais um comentário aqui, ó. Da Hermínia Herrero. Esse curso veio bem a calhar nesse isolamento. Eita, curso pra lá de bom. Já fiz 2 cursos bíblicos de ampla duração, porém estou apaixonada por esse. Padre Juarez, chega aos nossos corações. Melhor protocolo para a quarentena. Obrigado, Hermínia. Você é muito carinhosa, Hermínia. Muito obrigado, viu? Só mais um aqui, ó. A Zildeni de Oliveira Lacerda, né, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Boa noite, Padre Juarez, sua bênção. Eu gosto muito de ouvir o senhor cantando no Bendita Hora. É muito lindo. Bendita Hora é o programa que eu faço na Rede Vida à tarde. Amo muito o senhor, Padre. Peço ao Espírito Santo que nos conceda a luz para entendermos a leitura de hoje. Que Nossa Senhora interceda junto ao Pai pelo dom de sua vida e que Deus continue abençoando com muito amor e bondade. É a Zildeni Oliveira Lacerda, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Obrigado, mas muito obrigado por esse carinho enorme, viu, gente? Obrigado, viu, bem? Gente, vamos então ler capítulo 15, pega a Bíblia aí, mas só a Bíblia não adianta para a gente ler a Bíblia. É a Bíblia e o Espírito Santo. Não se meta a ler a Bíblia sozinho. Tem que ter aí o Espírito Santo junto com você. Que ele nos ilumine agora. Vamos ler? Então vamos entender, gente, todos esses, são esses momentos, como eu disse, para você a gente vai começar a falar sobre as oblações, ou as ofertas vegetais, né, que são apresentadas junto com a carne, e depois vamos também falar sobre a falta involuntária, como eu disse para você, e a lei sobre as franjas. É importante isso, vocês vamos ver que interessante. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas, aquele que fizer esta oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha, amassada com 1/4 de hin de óleo. É 1/10 de efá, né? E para a libação apresentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho como oferta agradável ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício para o cumprimento de um voto, um sacrifício pacífico ao Senhor,
Darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isso é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número de vítimas que oferecerdes. Ok? Todos os nativos procederão do mesmo modo quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, e a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Essa é uma lei perpétua para os vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Bom, o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levo e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Agora vou falar sobre o pecado involuntário. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo que por ele vos ordenou desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante, em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a Assembleia dos israelitas e lhe será perdoado, porque é um pecado involuntário. E apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício pelo fogo e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a Assembleia dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma pessoa que pecou involuntariamente, oferecerás uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, ou seja, voluntariamente, ultraja o Senhor. Ele será cortado do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Violação do sábado. Agora vamos falar sobre o sábado. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando a lenha, levaram-no a Moisés e Arão diante de toda a Assembleia. Eles colocaram-no em guarda, pois ainda não estava determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés que esse homem seja punido de morte e a Assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento e toda a Assembleia o apedrejou. E ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
sobre as franjas agora. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que façam para eles, os seus e seus descendentes, borlas nas extremidades, franjas nas extremidades de suas vestes, pondo na franja de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis estas borlas, essas franjas, para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, esse capítulo é muito interessante, muito cheio de sentido. Então, vamos mais ou menos retomar o que trata esse capítulo. Primeiro, trata sobre as oblações. Oblações são as ofertas vegetais, farinha, azeite, que são colocadas, vinho, que são colocadas junto com a carne, tá bom? Depois a gente fala sobre o tributo do pão. Cada fornada de pão, você tem que tirar um pão para o Senhor. Outra coisa, a gente fala da falta involuntária nesse capítulo e fala também da violação do sábado e também da lei das franjas. Vamos lá? Então vamos começar. Deixa eu falar para você. Primeiro, a questão das oblações. A gente aprendeu que no sacrifício, né, você está fazendo o curso comigo, você está vendo. Sacrifício, o que é? O sacrifício é quando você apresenta um animal ali em holocausto, que é queimado todo para agradar a Deus com a fumaça daquele sacrifício. O holocausto. O sacrifício, nós temos sacrifício pelo pecado, sacrifício pacífico, né? Sacrifício de expiação. Então, esse sacrifício, o que é? Você parte o animal, tira a gordura, tira a parte de cima do fígado, os rins e queima. O resto, ele é dado aos sacerdotes e, no caso do sacrifício pacífico, é dado também uma parte da carne para a pessoa que apresentou. Você conhece isso. Mas aqui existe uma orientação para que, junto da carne apresentada ao sacrifício e queimada no fogo, você também faça uma oblação, ou você faça uma oferta uma oferta vegetal. O que é oferta vegetal? Você vai oferecer farinha, você vai oferecer azeite e vinho. Farinha junto com azeite e uma libação de vinho. O que é libação de vinho? A libação é jogar o vinho, né? Ou então aspergir o vinho, derramar o vinho ali. Então, esta é uma oferta vegetal que vai acompanhada da carne. Então, veja que interessante isso. Gente, olha que interessante. Então, você apresentou lá o touro, ou o cabrito, ou o cordeiro e tal. Mas junto, para ser queimado com aquela carne ali, que vai ser colocada no altar, o capítulo 15 manda colocar o que também? Um tanto de farinha, um tanto de azeite e um tanto de vinho, uma libação de vinho. Veja só. E aí o capítulo 15, ele determina, gente, olha que interessante, ele determina, se for um cordeiro, a quantidade de azeite, farinha e vinho. Se for uma cabra, a quantidade de azeite, farinha e vinho. Se for um touro, a quantidade maior de azeite, de farinha e de vinho. Então, juntos. Por quê? Por que isso? Gente, nós estamos apresentando ali, então, uma refeição completa. É mais ou menos para ficar no imaginário e também no simbolismo de que o que nós apresentamos para o Senhor é uma refeição completa. O que é uma refeição completa no tempo? O que é um banquete naquele tempo? Carnes gordas, gostosas, mas junto das carnes tem um pão muito bem feito com azeite. Junto do banquete tem o quê? Vinho para ser tomado.
E aí você completa um banquete. Um banquete naquela época era o quê? Carne, pão e vinho. Ora, eu estou oferecendo um banquete para o Senhor, para agradar o Senhor, para aplacá-lo se for necessário. Então o que eu vou fazer? Ofereço a carne, e a parte gorda da carne, a gordura, que é a parte importante, né, da carne. Ofereço o pão junto com azeite e ofereço o vinho também. Então, é para que aquele sacrifício pudesse sugerir um grande banquete apresentado a Deus. Interessante, né? Interessante. Outra coisa que é muito bonito é quando se fala do tributo do pão. Vamos aqui, vem cá comigo aqui. Aqui, ó. Tudo aquilo que existe na natureza, Deus pede a sua parte, segundo a Bíblia. Por exemplo, na família, o primeiro filho a nascer é oferecido a Deus. Você viu isso? Você oferece o primogênito e depois você vai lá, resgata esse primogênito, porque para esse primogênito voltar para sua casa, então você resgata com um sacrifício que você apresenta, ok? Quando você vai colher os primeiros frutos, como que você faz? Você vai lá, colheu aí as tâmaras, colheu aí o azeite, as azeitonas e tal. Os primeiros são oferecidos a Deus, as primícias. Lembra que nós já estudamos isso? Lembra que quando você planta uma árvore, o primeiro ano de fruta da árvore, você não é seu, é oferecido a Deus, não é seu, né? Então, e a colheita? Vamos lá. Então, todo ano você planta trigo, todo ano você planta cevada para fazer pão. Ora, geralmente, quando você colhe os primeiros grãos ali, geralmente você já oferece ali as primícias, mas para completar esta oferta e talvez até para substituir, agora eu vou te explicar direitinho, seguinte, às vezes não dá para a pessoa, quando ela colheu, vamos supor, colheu aquele monte de trigo, tem aquele monte de trigo no celeiro dela. Então, às vezes, e muitas vezes acontecia isso, a pessoa não oferecia aquela primícia daquele trigo. Por quê? Porque ele vai fazer em outro momento. Qual outro momento? Na hora de fazer o pão. Agora você vai entender comigo. Então é o seguinte, esta oferta do pão de cada dia, chamado pão de cada dia, a oferta do pão de cada dia, ela era uma oferta feita a Deus para que ela pudesse substituir ou acrescentar a oferta das primícias. Tá entendendo? Tá? Hein? Entendeu? Colheu um monte de trigo, debulhou o trigo, botou o trigo no saco e botou lá no seu... o trigo não ficava no saco, não ficava num silo, né? Botou lá o trigo guardado lá. Tá lá o trigo guardado. Pela lei do Senhor, toda primícia tem que ser apresentada a Deus. Todo o primeiro fruto tem que ser apresentado a Deus, tá? Mas como que você vai saber que aquele grãozinho que surgiu lá no trigo é o primeiro fruto? É meio complicado. Então você faz a oferta do primeiro fruto quando você fizer o pão de cada dia. Guarde essa expressão, o pão de cada dia. Essa expressão Jesus usou quando ensinou a fazer o Pai Nosso, ou quando ensinou a rezar o Pai Nosso. O que é o pão de cada dia? Deixa eu te explicar. Não existia saco de farinha, não existia farinha pronta. Esse negócio de farinha tá moída, pronta, é coisa da modernidade. Não existia saco de farinha, existia o trigo em grão. Aí, todos os dias, a mulher ia preparar o pão. Como ela ia fazer? Primeiro ela pegava o grão de trigo, e ia moer na mó. É uma pedra
Você ia moer, tem aquela mó, aí tinha várias mó, tem a mó manual, que é aquela pedra menor que a mulher punha o trigo e ia moendo com a mão mesmo. Tinha a mó movida por jumento, por animal, por boi e tal, mas era moída, então moía. Naquele dia ela pegava aquela farinha, misturava com azeite, misturava com fermento e fazia o pão. Então, todos os dias, para se fazer o pão, você tinha que pegar o trigo, moer o trigo, fazer o pão e comer. Este era o pão feito a cada dia. O pão feito a cada dia, aí que você vai entender uma coisa. Do pão feito a cada dia, de cada fornada, um pão era oferecido a Deus. Aquele pão você não podia comer. Por quê? Por quê? Olha que bonito isso. Por que que era assim? Porque quando se colheu o trigo, eu disse para você, é quase impossível você separar os primeiros grãos que nasceram. Como que você vai separar? Porque pela lei, os primeiros grãos que nascem é de Deus. É impossível você separar. Então você faz esta oferta da primícia através do pão. Através do pão. Então, olha que interessante. O pão de cada dia é uma expressão que Jesus usa depois. Esse pão de cada dia é oferecido a Deus. Você vai lá, moe, faz o pão e põe para assar. Quando você tira aquela fornada de pão, um pão do pão de cada dia, um pão do pão de cada dia é de Deus. O capítulo também fala das faltas involuntárias. O que é falta involuntária? Existe uma diferença muito grande que a lei faz entre falta voluntária e a falta involuntária. A falta involuntária, ela é uma falta que a pessoa acabou cometendo inadvertidamente, ou por um deslize, ou por não ter, de repente, não saber da lei, ou não compreender a lei, ou então uma coisa que a forçou a fazer. Esta falta involuntária é considerada uma falta grave e deve ser apresentado um sacrifício pelo pecado, para que a pessoa tenha a sua falta expiada. Quando a falta é involuntária, fez o sacrifício, acontece a expiação, acabou. E tem uma compreensão interessante que a falta involuntária é uma falta de toda a comunidade. Então, quando alguém comete um erro involuntariamente, toda a comunidade está sofrendo. Toda a comunidade está sofrendo. Isso significa que a comunidade precisa apresentar, de certa forma, estar junto apresentando esse sacrifício de expiação, sacrifício pelo pecado. Olha que interessante, esta é a compreensão na igreja do pecado para nós. Hoje, na igreja católica, quando uma pessoa peca, toda a comunidade está sofrendo. A compreensão não é que toda a comunidade está pecando, mas que toda a comunidade está sofrendo. Porque a partir de São Paulo nós entendemos que todos nós somos um corpo. Se um membro está doente, todo o corpo sofre. Então, para nós, essa compreensão vem daí, ó. Tá vendo? Mais uma vez quero dizer, como a igreja ela é fiel à Escritura, né? Essa compreensão de que a falta involuntária era uma falta de toda a comunidade, veio para nós na igreja de que quando uma pessoa peca, toda a comunidade está sofrendo com o pecado dessa pessoa. Por isso que o padre, em nome da comunidade, ele perdoa aqueles pecados. Não o padre que perdoa, Jesus que perdoa, e Jesus perdoa o pecado daquela pessoa, né? E em nome da comunidade, aquela pessoa está perdoada também. Vamos lá voltar aqui. Eu gosto de fazer essas paralelas para você entender. Vamos lá. Outra coisa. Só que a falta voluntária não, meu filho. Na Bíblia, no Antigo Testamento, presta atenção, a falta deliberada, a falta que você faz por querer, o pecado que você comete por querer, este pecado
faz você ser eliminado do povo. E até eliminado pela morte. Meu filho. Então aquele pecado que você faz, eu sei que é pecado, eu sei que eu estou errando e eu vou fazer, né? Este pecado chamado pecado voluntário, este pecado não tem sacrifício pelo pecado que apaga não, meu filho. É eliminado do meio do povo, é morte. Veja que interessante, vou fazer mais um paralelo para você entender. Esta é a compreensão também para nós sobre o pecado. Nós temos na igreja pecado venial e pecado mortal. O que é o pecado venial? É o pecado que eu cometo sem a devida consciência, sem a liberdade. É o pecado involuntário. Sem querer eu acabei cometendo, porque eu não tinha liberdade ou porque eu não tinha consciência. É o pecado involuntário. Na igreja hoje, esse pecado involuntário, esse pecado venial, ele é apagado pela missa, ele é apagado pela Eucaristia. Mas o pecado mortal é aquele pecado que eu faço com consciência. Tá vendo? É o mesmo paralelo. Eu tenho consciência de que é pecado, eu quero fazer o pecado, eu tenho liberdade para fazer e não fazer e eu escolho fazer, né? É o chamado pecado mortal. E a Bíblia, lá no Antigo Testamento, dizia que essa pessoa devia ser morta. E para nós hoje, a gente chama de pecado mortal, por quê? Porque quando a pessoa comete um pecado grave, um pecado mortal, ela está como que morta para Deus. Ela não vai ser morta, claro, né? Mas está como que morta para Deus, tá bom? Então, é um paralelo que eu quero fazer aqui, toda a compreensão de pecado que nós temos na igreja hoje é baseada também na Bíblia aqui, tá aqui, Eu falo para vocês, não adianta. A igreja, ela é direitinho o que a palavra de Deus fala. É aquilo que a palavra de Deus fala. E deixa eu te dizer uma coisa. Então, só para a gente compreender aqui, hoje, na igreja, o que é pecado venial? O que é pecado mortal ou pecado grave? Para que a gente pecar, a gente precisa de matéria grave, que seja uma coisa grave, liberdade e consciência. Isso é considerado pecado mortal. Tenho liberdade para pecar ou não pecar, eu peco. Tenho consciência de que é pecado, eu peco. E faço uma matéria, e algo grave. Isso é pecado mortal. O que é pecado venial? Pecado venial é quando você não tem liberdade. Quando você não tem a liberdade para pecar ou não pecar, você é forçado a fazer. Quando você não tem consciência, às vezes você nem sabia que era pecado. E às vezes quando não é uma matéria grave. Se aí é considerado pecado venial, pecado leve, como pecado involuntário ali da Bíblia. Tá bem? Espera aí, mais uma coisa que a Bíblia fala. Mais uma vez, coisa que esse capítulo fala que eu estou esquecendo, espera aí, é sobre o sábado. O homem que estava catando lenha no sábado. Isso deu maior confusão. Eles viram um homem catando lenha no sábado. Foram lá, deu com a língua nos dentes para o Moisés. Moisés, tem um homem catando lenha. Moisés falou, traz ele para cá. Chegou, levou para Moisés, e o Moisés falou, meu Deus, não sei o que eu faço, você está fazendo uma coisa errada. Prendeu o homem lá até que Deus pudesse falar com Moisés. Deus. E a decisão que Moisés tomou foi essa, manda matar. Manda matar o homem, sim. Por quê? Porque estava catando lenha. Aí a gente vai entender uma coisa. Não é porque ele estava trabalhando no sábado, não. É porque ele estava preparando fogo. Gente, você tem que entender uma coisa aqui. Nós estamos numa sociedade que está se formando, uma religiosidade que está se formando, e é totalmente proibido você fazer fogo, preparar fogo no sábado. E você sabia, vou te contar uma coisa, até hoje os judeus ortodoxos não acendem fogo no sábado. Não preparam fogo no sábado. Sabia que, eu já contei aqui para vocês, os judeus ortodoxos, para eles comerem comida quente no sábado, geralmente até hoje, eles têm uma chapa que pode ser elétrica, ou então que eles colocam em cima do fogo, e aí eles ligam esse fogo, ou eles ligam essa chapa na sexta-feira antes do pôr do sol. E ela fica quentinha durante o sábado inteiro. Então, para que eles não produzam fogo,
para que eles não façam fogo no sábado, eles já acendem essa chapa antes para aquecer os seus alimentos. Mas era uma proibição completa. Não pode produzir fogo, energia no sábado. Não podia. Por causa disso, ele foi morto. E terminando esse capítulo, eu vou passar os versículos. Terminando, existe uma coisa linda. Fala sobre a lei das franjas. Você pode até falar, ai, que bobagem. Não é bobagem. Não, as franjas. O judeu, era uma prescrição judaica que ele usasse nas suas vestes, tanto no manto de oração, ou quanto nas suas vestes que ele usasse franjas que deveriam ser feitas por 8 fios e 5 nós. 8 fios e 5 nós. Um desses fios deveria ser cor púrpura, azulado, para lembrar que o povo de Israel, é consagrado. Por que essas franjas? Essas franjas deveriam ser usadas para que ele lembrasse a todo momento da lei do Senhor, que ele é consagrado, que ele não pode ficar longe da lei. É como se fosse uma lembrança. Sabe uma coisa interessante? Sabe quando você não quer esquecer de uma coisa, aí você amarra uma fitinha no dedo? É mais ou menos isso. Eu não posso esquecer disso depois. Aí você amarra um barbante no dedo. Aí quando você olha aquele barbante, fala, meu Deus, eu me lembrei. Isso era o objetivo. Essas franjas, com 8 fios e 5 nós, eu vou te explicar o significado disso depois, lembrava, toda vez que o judeu olhava para ele lembrava, eu sou um povo consagrado, eu tenho que ficar longe do pecado, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser bom. Então você vê até esta obrigação de que o judeu usasse essas franjas nas suas roupas. Pode ser no manto de oração, pode ser essas franjas no manto de oração, ou pode ser numa peça de roupa que eles colocam por baixo até da sua roupa, né, da sua camisa, da sua túnica e tal. É uma peça que você coloca e ali tem as franjas ali. E essas franjas têm que ficar soltas à vista. Você deve ter visto algum judeu usando, de repente, uma roupa dessa. Ele está com a roupa dele, normal, camisa e tudo, mas por baixo tem uma peça de roupa que tem umas franjas aqui, ó. Aquelas franjas são 8 fios com 5 nós, e um dos fios é azul. Púrpura, azulado, assim, lembrando essa consagração. E isso é interessante, por quê? Porque é esta franja que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus. Ela disse assim, se pelo menos eu tocar na franja do seu manto, porque os judeus usavam essas franjas, eu tocar na franja, ou seja, tocar na consagração, tocar pelo menos na franja, eu serei. E quando ela toca, Jesus, opa, alguém me tocou. Imagina, tocou na franja, alguém me tocou. Eu quero saber quem me tocou. Vai, mulher, você foi curada. Vai, tua fé te salvou. Então vamos lá, vamos percorrer os versículos aqui, que são. Esse capítulo é fantástico, gente, muito bom. Não? Cada um é mais bonito que o outro, fala a verdade, né? Cada um é mais bonito que o outro, né? Vamos lá, gente. Vamos comigo aqui, ó, no versículo 2, tem uma coisa interessante, ó. Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, aí ele vai falando, mas olha aqui, a partir desse momento, ó, quando entrardes na terra da vossa habitação, em que eu vos hei de dar, aí ele vai dando a prescrição sobre o sacrifício, sobre as franjas, sobre o sábado, sobre tudo isso. Mas essa expressão é importante, porque essas leis, elas vão começar a valer quando se entrar na terra que eu hei de vos dar. Qual é a terra? A terra prometida. Então essas prescrições, eles já estavam se preparando para que quando eles entrassem na terra, já vivesse dessa forma. Tá bom? Vem cá comigo aqui, versículo 4, onde está? Aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada,
um décimo de efá, né? Com 1/4 de hin de óleo. Aí você vai vendo ali, por exemplo, para o carneiro é um tanto de óleo e de vinho e azeite, e as medidas que se usa é um décimo de efá, um hin, né, e tudo isso. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. Vamos colocar, dá para colocar aqui? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1/10 de efá, o que é 1/10 de efá? Fica entre 1 e 2 litros. 1/10 de efá é 1 e 2 litros. Então, ó, você vai me apresentar 1/10 de efá de farinha, entre 1 e 2 litros de farinha, tá bom? Essa medida aqui, o que significa? Um hin é entre 2 e 4 litros, é quase o dobro. Então, você vai me oferecer aqui, ó, 1/10 de efá de flor de farinha, então entre uns 2 litros de farinha, com 1 hin de óleo, com 1/4 de hin de óleo. 1/4 de hin de óleo é 4 litros, então se é 4 litros, 1/4 seria 1 litro de óleo, 1 litro de óleo. E mais o vinho que vai ser oferecido em libação, um pouquinho de vinho, deixa eu ver quanto de vinho vai oferecer aqui, e para a libação acrescentar 1/4 de hin de vinho, também 1/4 de hin de vinho, 1 litro de vinho que você derramaria. Então, mais ou menos para você saber aqui, ó, então, 1/4 de efá é entre 1 e 2 litros, quase 2 litros. Um hin é entre 2 e 4 litros. Então, mais ou menos era era 2 litros de farinha, mais 1 litro de azeite e mais 1 litro de vinho, tá bom? Que eram as ofertas, dependendo se era touro, se era cabrito, se era cabra, dependendo, ia mudando a quantidade de vinho, de azeite e de farinha, tá bom? Vamos lá no versículo 15 aqui. No versículo seguinte tem uma coisa que eu achei muito interessante. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a assembleia e para os estrangeiros que habitam no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para os vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa, tanto para vós como para o estrangeiro. Olha que interessante. Aqui, gente, o estrangeiro é totalmente assimilado no povo. Então, a lei é para os filhos de Israel, todos eles, mas os estrangeiros que vieram morar com ele também foram assimilados e esta lei é para eles também. Do pão, como eu gosto do pão. Versículo 20. Essa oferta será um bolo. Aqui fala, minha Bíblia fala bolo, eu não aguento essa tradução, às vezes. Essa oferta será um pão feito das primícias de vossa farinha. Olha que bonito. Vós a separareis como separa a oferta da era. Essa oferta será um pão feito das primícias de vossa farinha. O que é? Vou explicar de novo. Quando se colhe todo o trigo, eu vou separar então, como todos os frutos, eu separo as primícias, o primeiro fruto, para apresentar o Senhor. Já te expliquei que quando você colhe o trigo, é muito difícil você saber quais foram os primeiros frutos. Então, o que a lei determina? Determina que quando você fizer os pão de cada dia, já te expliquei o sentido de pão de cada dia, por que chama pão de cada dia? Porque a mulher pega o trigo, porque a mulher moe o trigo, porque a mulher amassa o trigo com fermento e azeite, e é porque ela coloca no forno. Então, é o pão de cada dia, tá bom? E depois tem uma coisa, lá não se faz pão e guarda para comer no outro dia, não. O pão é o pão de cada dia, né? O pão é feito todo dia e comido todo dia. Então, isso é uma coisa importante que você tem que saber, porque é uma expressão que Jesus usa. Então, eles não fazem um monte de pão, guarda no armário para depois comer o pão na semana toda. Não. Eu faço pão e eu guardo no freezer. Eu corto pão e guardo no freezer. E vocês não faziam. O pão é o pão de cada dia. Todo dia, mulher levanta, tira o trigo, olha o trigo, amassa o trigo, amassa a farinha com o azeite, o fermento e faz o pão de cada dia. Então, do pão de cada dia é tirada, de cada fornada é tirado um pão e oferecido a Deus. Este pão oferecido a Deus, ele substituía ou estava no lugar daquela oferta da primícia do trigo. Como eu não tive condições de selecionar o trigo que nasceu primeiro, eu faço o seguinte:
cada pão, cada fornada que sair, eu dou um pão para o Senhor. E é bonito porque é o seguinte, é do pão de cada dia que se retira a oferta para o Senhor. Olha que bonito. Quem é que me dá o pão de cada dia? É Deus, né? Quem é que me dá o pão de cada dia? Deus que me dá. E é do pão de cada dia, do pão que o Senhor me dá todo dia, que eu vou tirar um pão e oferecer para o Senhor. Essa oferta, então, gente, isso que é importante, ela substituía aquele tributo, aquela oferta que seria feita na colheita. Como na colheita não tem como você fazer, você faz isso quando faz pão. E sabe o que é bonito? Quando Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, ele diz assim, dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Olha que bonito. Na verdade, o Senhor nos dá o pão de cada dia, mas eu sou e eu preciso dar deste pão que o Senhor me dá, não mais para Deus, mas para o pobre. Olha o Pai Nosso como é lindo. Eu lembro que todos os dias o pão de cada dia me é dado por Deus. Naquele tempo, eu tirava do pão de cada dia um pão e dava para Deus. Quando Jesus me ensina a rezar o Pai Nosso, quando Jesus ensina você a rezar o Pai Nosso, ele repete e diz, Senhor, me dá o pão de cada dia. Mas eu sou levado a pegar este pão que eu tiro do pão de cada dia e dar, não para Deus, mas para o pobre. Gente, vamos lá no versículo 24, esse capítulo é muito bonito mesmo, né? Se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho com sua oblação, sua libação segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício. Vamos lá, aqui está falando, se alguém pecar involuntariamente, opa, alguém fez um pecado involuntário, opa, esse pecado, ele atingiu toda a comunidade, opa, então toda a comunidade vai oferecer um sacrifício de expiação, um sacrifício pelo pecado. Já expliquei para você, se a falta é involuntária, gente, olha que interessante, olha o sentido, se a falta é involuntária, a ordem destruída pelo pecado que cometeu, ela será restabelecida por um sacrifício de reconciliação. Tá bom? Então, o pecado fez destruiu uma ordem naquela comunidade. Essa ordem será restituída pelo sacrifício de reconciliação, né? Só que a falta deliberada, a falta voluntária, a pessoa tem que ser eliminada. E aqui mais o sentido, tá? Se uma pessoa pecou, toda a comunidade deverá oferecer um sacrifício. É claro que, na verdade, quando aquela pessoa que pecou oferece o boi, o cabrito, o bode, é toda a comunidade que está oferecendo naquele momento. Tá bom? Versículo 30 aqui, vamos lá. 30 aqui. Ó, o involuntário, o pecado involuntário, você oferece o sacrifício e está tudo bem. Perdoou. Mas, vem aqui no versículo 30, aquele, porém, que pecar conscientemente ultraja o Senhor, ele será cortado do meio do seu povo. Ah, meu filho, não tem coisa. A falta voluntária não pode ser reparada. A falta consciente não pode ser reparada. Ó, eu estou pecando, eu sei que está errado, eu estou pecando e eu vou pecar porque eu quero pecar e eu vou pecar. Aí a pessoa, isso não adianta. Ah, não tem sacrifício, não tem nada, não tem sacrifício que repare essa morte, esse pecado não. A única coisa que tem que acontecer, o culpado deve ser morto. É, meu filho, leira dura lá, dura mesmo. Versículo 32, vem comigo aqui. Agora do sábado, gente. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Opa, olha o pecadão aí, ó. 32. Por quê? Porque a proibição que existia era de acender fogo, de fazer o fogo. Era a proibição de preparar o fogo.
Já expliquei para você que essa é uma proibição severa. No sábado você não pode acender fogo, não pode preparar fogo, você nada disso. Já expliquei para você que se você quiser ter algum fogo aceso no sábado, você precisa acender ele na sexta-feira, com o sol, antes do sol se pôr. Assim fazem os judeus ortodoxos hoje, acendendo fogo, uma chapa de gás ou uma chapa de elétrica, na sexta-feira antes do pôr do sol. Mas no sábado não se pode fazer fogo. Não se pode, não se pode criar nenhum tipo de energia, tá bom? Vamos lá. No versículo 35, gente, 35, aí o Senhor disse a Moisés, que esse homem seja punido de morte, a assembleia o apedreje fora do acampamento. Gente do céu, olha aqui, que a assembleia apedreje esse homem fora do acampamento. Gente, o apedrejamento era uma execução coletiva. Por que coletiva? Volto a dizer, se uma pessoa faz alguma coisa errada, se uma pessoa peca, toda a comunidade ela está em pecado junto com a pessoa, né? Ela foi ferida, a comunidade. Então a comunidade ela precisa reparar e ela precisa. Então o apedrejamento, o que acontece? O apedrejamento, todos se sentiam nesse momento restituindo a ordem. Então fala, gente, esse homem pecou, esse homem tem que ser morto, vamos apedrejar. Então não é simplesmente uma pessoa apedrejar, chama todo mundo para apedrejar. Por quê? Porque é uma execução coletiva. Por quê? Porque aí todas as pessoas que foram afetadas por esse pecado se sentem reparando a ordem que aquele pecado, aquela desordem que aquele pecado causou, né? E é interessante que é uma expressão de que o culpado também era rejeitado por toda a comunidade. É como se toda a comunidade dissesse, nós não queremos isso. Por isso o apedrejamento. Apedrejamento é uma execução coletiva, em que todos se sentiam que estava reparando o dano causado. Mas, ao mesmo tempo, era uma expressão de que toda a comunidade dizia, nós não queremos esse pecado, nós não queremos esse tipo de coisa. Tá bom? Não, gente, não julgue, não comece a julgar, não. Ai, por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Para com isso. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Espera aí. Deus queria que... Não queria, gente. Mas as leis, Deus apresenta para eles a ordem, o respeito e tal. A maneira com que eles perceberam, os chefes, Moisés, Arão, eles entenderam que Deus queria desse jeito. Aí Deus queria que a pessoa morresse? Claro que não. Deus queria que a pessoa fosse apedrejada? Claro que não. Mas Deus se apresenta para eles dizendo, pela ordem, pela justiça, eles entendem dessa forma. É a maneira com que aquela comunidade primitiva, a maneira com que aquele povo primitivo entendia e compreendia a lei de Deus, tá bom? Depois as coisas vão evoluindo, né, gente? E depois chega um momento que Jesus fala, vamos parar com isso, né? Para de apedrejar os outros, né? Tá bom? Vamos lá. Então, por isso foi necessário que Jesus viesse e desse uma ordem nessa coisa. Foi por isso que foi necessário que Deus se encarnasse e chegasse. Para com isso, gente. Por isso, Jesus, que é o próprio Deus encarnado, vem e bota a ordem na casa. Porque Deus fala, eu quero isso, fala aquilo. Eles entendem, vamos matar, vamos apedrejar, vamos não sei o que, do jeito que eles entendiam. Chegou uma hora, Jesus, o próprio Deus, se encarna e fala, gente, atire uma pedra se você não tiver pecado. Aí Deus dá um jeito de organizar tudo isso com a presença de Jesus. Tá bom? Peraí. Já estou indo lá para frente, já estou indo, tá bom? Versículo 38. Gente, 38 aqui, vamos falar das franjas. 38. O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes
borlas, franjas, né? Na verdade, a Bíblia fala de borlas, mas é franjas. Franjas nas extremidades de suas vestes, pondo na franja de cada canto um cordão de púrpura violeta. Vamos entender direitinho o que significa isso. Isso aqui é uma lei sobre as franjas. Que franjas são essas? A lei pede que você coloque nas suas vestes uma franja feita de 8 fios trançados em 5 nós. Isso mesmo. E um desses fios deve ser púrpura, azulado. Para quê? Para lembrar a consagração do povo de Israel. Olha que interessante isso, olha que interessante. Estas franjas, elas deveriam ser colocadas nas vestes. Poderia ser colocado no talit, que é o manto de oração, sabe aquele manto de oração que põe quando vai rezar? O talit. Pode ser colocado nas roupas que eles usavam, mas devia ter essas franjas aparentes. O nome dessas franjas em hebraico é tzitzit, tá bom? Presta atenção nisso para você entender. Essas franjas, então, como eu disse, são franjas feitas de 8 fios, trançados em 5 nós. 8 fios, 5 nós. Que eram pregadas, colocadas nas vestes. Atenção! Todo judeu deveria andar com estas franjas para lembrar o quê? Para lembrar a lei do Senhor, para lembrar como o Senhor salvou do Egito, para lembrar que o Senhor é bom, para lembrar que o Senhor é fiel. Como eu disse para você, seria mais ou menos assim. Como para a gente não esquecer, a gente amarra no dedo um pedacinho de barbante. Toda hora que você olha para um pedacinho de barbante, opa, tem que fazer isso. Você olha, esqueceu, opa, tem que fazer isso. As franjas aparentes nas roupas dos judeus era justamente para isso. Quando ele olhava para aquela franja, ele falava, opa, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus único e verdadeiro, o Senhor me salvou do Egito. Então, aquelas franjas lembram ao judeu o tempo todo de toda a lei e de toda a bondade de Deus. E além disso, tem um fio do tzitzit, que é um fio azulado, púrpura, lembrando que ia ser um povo consagrado. Vou te mostrar o que é a franja, ou chamado tzitzit. Olha aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo ali? Ó? Essas são as franjas. Olha que interessante, são 8 fios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e, vem comigo, em 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 5 nós. Por que eu estou insistindo que você lembre isso? Agora eu vou fazer uma conta para você muito interessante. Você sabe que toda palavra hebraica tem uma equivalência em número, porque cada letra hebraica ela tem um valor numérico. Já falei para você sobre isso. Cada letra hebraica tem um valor numérico. Então venha comigo. Olha que interessante. A palavra tzitzit, vem aqui no quadro, tzitzit equivale ao número 600. Olha que interessante. Equivale ao número 600. Então a palavra tzitzit equivale ao número 600, porque as letras elas têm valor numérico. A palavra tzitzit equivale a 600. Muito bem. O tzitzit ele deveria ser amarrado, ele deveria ser feito com 8 fios trançados em 5 nós. Então vamos lá? 8 fios, 8, mais 5 nós, dá 13. 600 mais 13 dá 613. E o que é o número 613? 613 é o número total das leis do Senhor, todas elas aqui na Torá. Então, a Torá, ou seja, os 5 livros do Pentateuco, eles apresentam 613 leis que Deus concede ao seu povo. Entendeu? E olha aqui comigo que interessante. Lembrando que são todas as leis,
Então, todas as leis que o judeu deveria recordar. Então, aquela franja chamada tzitzit, essa franja, ela recordava o judeu a todo momento as 613 leis que o judeu nunca poderia esquecer, que ele nunca poderia negligenciar, lembrando sempre desse Deus que o acompanhava sempre. Mas vem cá comigo que eu vou te mostrar mais uma coisa. Você sabe que os números na Bíblia têm um significado muito importante, você sabe disso. Muito bem, vem aqui comigo agora. 613. 613 leis? Sim, 613 leis. Essas 613 leis, elas estão reunidas onde? Vou te explicar. Vamos fazer a conta? 6 mais 1, 7, mais 3, 10. 10 é o número que resume toda a lei, todas as leis. 10. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, é como se fosse uma compilação das 613 prescrições apresentadas ao povo de Israel. Interessante, né? Interessante. Mas lembrando sempre, que Deus é um e único e verdadeiro. Deus é um. Por isso, se você colocar aqui, 1 mais 0, vai dar sempre 1. 1 mais 0, 1. Deus é o único e verdadeiro. Interessante, né? Então, entendeu? Onde é que se usava, então, essa franja? Como eu disse, você podia pendurar essa franja no talit, no manto de oração, você poderia pendurar essa franja nas suas vestes, nas roupas que estivesse usando, e hoje o judeu, muitos judeus, ainda usa essas franjas, e elas estão aparentes. Não sei se você já viu algum judeu, geralmente ele está com as suas roupas, com a camisa ou com um blazer e tal, mas tem as franjas aparecendo ali. Como é que existe isso? Hoje é feito para vender para os judeus uma peça do vestuário, uma peça de vestuário parecida com um talit até, mas é uma peça de vestuário de linho ou de algodão e já vem esta franja, esta tzitzit já feita. Deixa eu te mostrar, olha aqui. Tá vendo? Essa aí é um modelo é um pano fresquinho, claro, que é de algodão ou de linho, preferentemente de linho, e já tem ali pendurado já a tzitzit, que é a franja, com os 8 fios, com os 5 nós e um fio de púrpura, um fio azul, lembrando a consagração. Olha que interessante. Isso aqui, o judeu coloca por cima do corpo, ou por cima de uma camisa, coloca outra camisa, ou coloca um blazer, mas sempre que fazendo a franja ficar aparente, para lembrar as leis do Senhor e para lembrar de Deus a todo instante. Tá bom? Muito interessante, né, gente? Agora vem comigo que a gente termina o último capítulo, último versículo aqui, versículo 41. Olha que bonito. Olha, presta atenção nesse versículo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isto que o judeu nunca deveria esquecer. Nunca. E é interessantíssimo, sabe o que é? E que é justamente este versículo, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Este versículo é a recordação da fórmula que abre o decálogo, os 10 mandamentos. Quando, você já passou comigo o Êxodo, quando Deus apresenta os 10 mandamentos, ele abre a apresentação dos 10 mandamentos com este versículo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso a gente nunca pode esquecer, que Ele é o nosso Deus fiel, Salvador, aquele que nos tira da dor, do sofrimento e nos dá aquilo que nós precisamos. Gente, hoje nós não usamos mais as franjas que nos lembram a todo momento a lei do Senhor e que nos lembram como o Senhor é bom para nós. Não precisamos usar mais as franjas.
Mas nós precisamos imprimir dentro do nosso coração que se eu me afastar do Senhor, eu não serei feliz. Eu preciso me recordar a cada instante, mesmo sem as franjas, que o Senhor é o meu único Deus e o Deus verdadeiro. Eu preciso me recordar a cada instante, a cada momento, que não há outra maneira e outro caminho que me leve à felicidade, senão aquele que eu faço ao lado do meu Senhor. Mesmo que não tenhamos franjas nos lembrando, lembre-se a cada momento e marque isto no seu coração como um selo que ninguém pode tirar. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vite teleo detribuiuda, radix Davide. Aleluia.